Olá, meu nome é Erasmo Ruiz e esse é o Thanatoscast, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre vários aspectos relacionados à morte e o morrer. A maioria das pessoas reage frente a esse fato da vida com muito medo, se recusando a conversar sobre o assunto. Quando temos consciência mais plena da nossa finitude, buscamos uma vida mais intensa e feliz, tomando decisões que priorizam projetos de existência. Assim, pensar na morte é produzir vida. Vem com a gente! Thanatos Cast. Tudo o que você queria saber sobre a morte, mas não tinha coragem de perguntar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante. Eu acho que a maioria das pessoas que me ouvem agora já deve ter ouvido a expressão epitáfio. Palavra essa que deve ter chegado a partir da música dos Titãs, que fez muito sucesso nos anos 90 do século passado, mas que é tocada até hoje em dia. Será que de fato nós temos uma compreensão correta, objetiva do que seja um epitáfio? A música dos Titãs não parece oferecer grandes pistas em relação a isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a letra do epitáfio dos Titãs, mas já adiantando, parece que os epitáfios, na verdade, são inscrições curtas, geralmente colocadas em lápides ou monumentos, que servem para lembrar e homenagear uma pessoa. Pessoa esta que vai estar enterrada naquele túmulo ou cuja memória é honrada naquele local. Essas inscrições podem ser compostas por algumas palavras ou então uma citação, um trecho de um poema ou uma descrição breve da vida e das grandes realizações daquele indivíduo. Os epitáfios, eles existem há séculos e podem ser encontrados em túmulos antigos em todo o mundo. Na antiguidade, essas inscrições eram frequentemente usadas para glorificar as façanhas militares de um líder, ou então para destacar suas realizações na vida pública. Com o tempo, o uso dos epitáfios se expandiu para incluir homenagens a pessoas comuns. E hoje em dia, muitos epitáfios simplesmente reconhecem a vida e a morte do indivíduo, muitas vezes com um toque de humor ou reflexão. Então, quando nós estamos falando de um epitáfio, não é meramente o que a gente está acostumado a ver nos túmulos hoje em dia, onde é assinalado a data de nascimento de alguém e a data de morte de alguém. O epitáfio diz respeito ao texto, mesmo que curto, e que quer de alguma forma sinalizar a manutenção da memória do indivíduo que ali está sepultado. Algumas vezes, os epitáfios são escritos pela pessoa antes de sua morte, como uma forma de controlar a maneira como serão lembrados. Outras vezes, eles são escritos pelos membros da família ou amigos próximos. Em algumas culturas, os epitáfios são vistos como uma oportunidade de demonstrar amor e respeito pelos mortos, enquanto em outras culturas, eles são usados para lembrar aos vivos a mortalidade e o quanto a vida pode ser efêmera. De um modo geral, os epitáfios são uma forma de expressão artística e de honrar aqueles que já se foram. Eles podem ser simples ou então muito elaborados, sérios, engraçados, por vezes até tristes, mas todos têm em comum esse desejo de lembrar e de homenagear a vida do indivíduo que se foi. Vou colocar agora alguns exemplos de epitáfios. Vamos lá. Esses aqui são os mais comuns que a gente pode encontrar. Por exemplo, aqui jaz um homem bom e honesto, que viveu toda a sua vida
com amor e retidão. Sua bondade e compaixão tocou muitas vidas, que descansem em paz. Um outro exemplo: um coração gentil e uma mente brilhante se foram. Sua memória será para sempre lembrada. Ou então, aqui está o meu amor eterno, meu companheiro de vida e meu melhor amigo. Outro exemplo: nunca esqueceremos do seu sorriso caloroso e de seu coração amoroso. Descanse em paz, querido amigo. Mas os epitáfios, eles podem ser cheios de humor. Por exemplo, aqui jaz um homem que sabia quando manter a boca fechada. Finalmente aprendeu. Ou então, foi divertido enquanto durou, mas não durou muito tempo. Descanse em paz, meu querido amigo, mas não muito em paz. Ainda esperamos ouvir algumas piadas suas de vez em quando. Ou então, aqui jaz contra a sua vontade, fulano de tal. Quem dera eu pudesse sair daqui agora para ir para a praia brincar na areia. E este aqui vai para quem está fazendo dieta. Aqui jaz um sujeito que viveu uma vida cheia de risos, amor e muitas risadas. Seu único arrependimento foi não ter comido mais pizza. Ou então, um epitáfio, ele pode ser carregado de ironias, do tipo: cai fora, meu amigo, não perturbe meu sono. Mas olha só, os epitáfios também inspiraram muitos poetas. Por exemplo, um poema de Manuel Bandeira, Epitáfio para um Poeta. Aqui jaz um poeta que amou o que se esvai e foi amado do que já não é. Deixou a vida sem tê-la e amou sem amar jamais. Mas, como todo poeta, viveu de sonhos e palavras, e mesmo morto, deixa uma mensagem de amor, beleza e verdade. Também encontramos um outro poema, cujo autor é Augusto dos Anjos, que tem como título Epitáfio. Aqui jaz um mistério e não uma flor. Jaz tudo o que não é matéria e cor. Jaz o inútil, o frio, o sem sentido. Jaz a ferida que em si não tem sentido. Aqui jaz um segredo e não uma voz. Jaz a promessa que em si traz a voz de uma esperança e de um amor contidos. E mais um poeta fez um outro poema com o título Epitáfio. Vamos a Vinícius de Moraes. Aqui jaz um homem que soube viver como todos os homens deviam viver, sem medo da morte e sem medo de amar. Viveu cada dia como se fosse o último a passar. Deixou um mundo mais feliz com sua paisagem e agora repousa em paz, sem medo ou coragem. E claro, não poderíamos deixar de citar Carlos Drummond de Andrade, que também compôs um poema com o título Epitáfio. Aqui jaz um corpo que foi um sonho que se acabou ao despertar. Aqui jaz um coração que foi um fogo que queimou até se apagar. Mas fica a lembrança do que foi, a saudade do que não será mais e a certeza de que a vida continua, mesmo quando o corpo não responde mais. Então parece que o epitáfio, meio que em termos simbólicos e até práticos, continua projetando a existência do indivíduo, mesmo que ele não faça mais parte desse mundo. É como se fosse o próprio indivíduo ou aqueles que o homenageiam, chamando a atenção para a manutenção da sua existência. Mas aí vocês devem estar pensando, o que isso tem a ver com a música Epitáfio dos Titãs? Vamos lá. Como é que é a letra? Eu vou poupar vocês da minha maravilhosa voz de cantor, mas vou ler a letra de Epitáfio dos Titãs, que diz o seguinte: devia ter amado mais, ter chorado mais,
ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Olha só, o que eu imagino quando eu ouço essa música e penso nessa letra? Eu imagino uma pessoa já bem idosa que reflete sobre a vida que viveu e que quer desesperadamente nos deixar uma mensagem. Essa música parece ser um retalho de arrependimentos por coisas que não foram feitas. Portanto, é um epitáfio lamentoso, triste, onde o indivíduo sinaliza todos os projetos de vida que, infelizmente, não foram realizados. E aí, a vida nos coloca um grande desafio: que cada um de nós possa construir seu epitáfio a partir das realizações e dos seus projetos de existência, e não preencher esse epitáfio com os desejos não realizados. Lanço um outro desafio para você. Se você pudesse escolher nesse momento qual seria o seu epitáfio, o que você pediria para ser escrito em sua lápide? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.